Bom dia, pessoal. Hoje é dia 5 e o primeiro exercício de concentração é em elementos da realidade que surgem como resultado de sua interação com outros elementos da realidade. Quando você presta atenção a algum objeto, você concentra a sua consciência sobre este objeto. Então, esse objeto passa a ter um certo grau de sua concentração, um certo volume do seu conhecimento. Ele, por sua vez, transfere para outros elementos da realidade uma parte das informações recebidas de você e algo do seu estado. Da mesma forma que a luz do sol, brilhando em vários objetos, é parcialmente refletida a partir deles e ilumina outros objetos. Então, a gente só olha para o objeto, mas com um olhar consciente. Pode ser qualquer objeto, né? Aquele carrinho de mão ali, pode ser uma árvore, pode ser um sapato, pode ser caneta, celular, o que tiver na frente à parede, o que tiver perto. E a gente presta atenção, só deixa a energia do objeto e a nossa energia entrar em contato, se conectarem. Porque quando a gente começa a querer demais eu quero o resultado, o que é que eu vou aprender, como é que eu vou aprender, eu já estou muito mental. Então deixa só a coisa fluir e sentir o objeto. Depois, daí uns dias, daí uns meses, a gente vai entender o resultado dessa concentração. Como a gente começa a conversar com eles e percebê-los de uma forma muito rápida e profunda. Rápida, profunda e também superficial, porque por causa do rápido, a gente passa pelo objeto e percebe a informação dele. Mas essa informação é particular. Essa informação é a que eu vou ter desse objeto. Outra pessoa vai ter outro tipo de informação. Então esse exercício ele é muito importante porque essas reconexões que a gente vai fazendo vai trazendo para a gente a realidade da vida. Como no terceiro exercício aqui, que ele fala, quando você olha para o céu, você sabe que a Terra existe. Quando você vê a Terra, você pode pensar sobre o céu. Se você estiver debaixo da terra, o céu existe acima dela. Estas verdades simples devem ser a fonte do mundo eterno. Então, a gente observa e se reconecta. Eu estou falando isso, deixa eu só ler o segundo exercício aqui. 1084321. 1084321. 1943211054. 1943211054. Eu estou comentando isso aqui porque outro dia uma pessoa aqui do canal me mandou uns vídeos. Eu não gosto de comentar vídeos, eu não quero ficar comentando o erro das pessoas, porque o meu objetivo aqui é o nosso acerto. É a gente fazer a coisa como treinar, expandir o nosso campo informativo, não é a consciência, mas é tudo nosso. Consciência é uma das partes para a gente expandir, mas os sentimentos, a comunicação com todos os outros elementos da nossa realidade, e com nós mesmos principalmente. Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui do canal e a dificuldade que essa pessoa tem de saber o que ela quer da vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela está tão no que tem que ser, o que deve ser, que ela se perdeu de tal forma, e olha, que ela se procura há muitos anos já. Ela acompanha e faz o exercício há 5 anos, para a gente ver como que é lento mesmo, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que seja tão lento. É um processo, né? Cada um tem seu tempo. Mas se a pessoa não sabe o que ela quer, ou pelo menos o que ela não quer, ela fica muito à mercê da negatividade dos outros.
E aí, se a gente não expande a nossa consciência, a gente fica rodando igual baratas tontas. Então, eu estava contando, né? A pessoa me mandou um vídeo de uma menina ensinando sobre os ensinamentos do Grabovoi. Essa menina tem 2 milhões de seguidores e cada vídeo que ela posta, 200 mil pessoas assistem. Eu tenho certeza absoluta que ela nunca fez nenhum exercício do Grabovoi. Primeiro, ela fala códigos. E o Grabovoi, todo mundo que trabalha com os ensinamentos do Grabovoi, nenhuma pessoa fala códigos. A pessoa que fala código, ela está usando outros ensinamentos e misturando com os do Grabovoi, mas ela também não sabe. Por quê? Porque isso é básico. Para o Grabovoi, tudo é luz, tudo é muito aberto, tudo é muito claro. Então não existe código, não existe segredo, não existe algo a ser descoberto. É tudo às claras. Então ele fala de sequências numéricas, números de Grabovoi, por exemplo, mas jamais, nunca códigos. A menina falou essa palavra umas 500 mil vezes. Parecia um martelo na minha cabeça. Ela achava que o Grabovoi já estava morto. Então ela falava no passado, ele era um matemático. E aí ela fala, primeiro ela começa o vídeo falando que ela é doutoranda, que ela tem mestrado, que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela tem o conhecimento. Então ela pode passar, dar uma criticada nos youtubers que não têm o conhecimento que ela tem. Então daí ela começa a falar com propriedade, como se tivesse. E aí ela fala, não funciona, tá, gente? Essa coisa dos números não funciona, porque o Grabovoi tem número até para emagrecer. Isso não faz sentido não, não é mágica não, tá, gente? A gente não sai falando um número e de repente emagrece, não é assim que acontece. Então, eu estou comentando isso, eu poderia comentar assim, são 16 minutos de vídeo, eu poderia comentar cada palavra que ela usa, que é assustador. E no final, para ser um pouco democrática, ela fala, eu vou deixar aqui os números mais importantes, que é o de emagrecer, que para ela é o mais importante. Eu não consigo entender que ela decidiu quais são os números importantes e por que esses números são importantes, já que não funcionam. Ou seja, é uma contradição o tempo todo. Uma pessoa que escuta um pouquinho já percebe que aquilo ali está muito estranho. Mas as pessoas acompanham e vão ouvir e vão falar. Ela fala assim, esses números não funcionam, como se fosse uma coisa para funcionar, uma máquina, né? Depois ela fala, para funcionar, você tem que expandir sua consciência, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí depois você usa os números. Então, para que eu vou usar os números se eu já expandi a consciência? Não precisa mais. Na verdade, existem outras formas de expandir a consciência? Sim, existem infinitas formas. Essa aqui é uma delas. O Grabovoi, ele ensina o que ele vê que pode ser mais rápido. Imagina, a gente acha lento, a gente faz esse trabalho com muita paciência, mas que também é muito divertido, é agradável, mas ele é muitas vezes lento. E o Grabovoi ensina isso como rápido. Porque se a gente for ficar só na mente, como essa pessoa tá, ela está avaliando o trabalho do Grabovoi da perspectiva minúscula da mente dela. Ela não está avaliando depois de ter testado, depois de ter feito os exercícios e visto as maravilhas que essa vibração de qualquer objeto, de qualquer número, das sequências dele, que ele lê, ele vê. É uma comunicação como é a nossa comunicação em palavras. Ele fala que um dia a gente vai conseguir ler os números como a gente lê as palavras. A gente vai entender cada energia que tem naquele número ali e a conexão com o número seguinte. A gente vai perceber isso de uma forma mais clara. Por enquanto é difícil para a gente, são números apenas. Mas esses números têm uma vibração muito alta, todos eles. Não existe o mais importante, existe o que é bom para mim naquele momento, o que eu dou conta de ler naquele momento e o que conecta comigo naquele momento.
Então a pessoa sai falando o que é bom para você. Essa é a loucura. Inclusive, é uma pequena militar, assim, ela fala, né, que não dá para arrumar só a cama do quarto. A gente tem que arrumar o quarto inteiro. Eu achei tudo muito louco, porque eu agora, vendo da perspectiva da energia, sim, um quarto bem arrumado é bem legal, é agradável, é uma comunicação. Mas se eu estou numa época de arrumar uma outra coisa e o quarto é para ficar bagunçado, porque a energia da bagunça está conversando comigo, está me trazendo informação, se eu preciso da bagunça, mas se eu arrumo a qualquer custo, porque é assim que tem que ser, eu já acabei com a comunicação. Eu vejo casas aqui lindíssimas, eu confesso que eu até tenho inveja de tanta organização. Aí eu vou observar a vida das pessoas, é de uma inutilidade, porque é só para mostrar para as pessoas que a vida delas, que a casa delas é organizada. É de uma inutilidade imensa. Não estou falando que toda casa linda e arrumada é assim. Aí a pessoa tem que procurar onde ela vai ter que cuidar. De repente não é na casa, é no porão, é em algum outro lugar, um quarto que está lá escondido, que vai trazer o desenvolvimento para essa pessoa, porque a gente sempre está em desenvolvimento. Mas uma coisa forçada, fora de mim, que não tem comunicação comigo, é esse o exercício de hoje, é essa comunicação. Se eu observo a bagunça como um objeto de informação e converso com ela, essa bagunça pode trazer tanta coisa para mim. Mas se eu entupo o quarto e resolvo, como ela mesma fez, essa menina, no final ela fala assim, tá vendo que eu tô com botox na testa? Porque alguém falou que a minha testa era muito cheia de ruga, agora eu já resolvi esse problema. Olha a loucura dessa menina. Se alguém falar que ela é feia, ela vai fazer plástica? Se alguém falar que ela é velha, ela vai fazer o quê? Ainda é nova, mas e na hora que ficar velha? É uma loucura, o vídeo todo é uma loucura. Uma pessoa raivosa, mas que tem seguidores. Por quê? Porque essas pessoas devem se conectar com a raiva ou com a ganância. Então, elas têm alguma conexão com essa pessoa que faz essa comunicação. E a gente tem que parar para pensar, por que eu estou vendo um vídeo desse ao invés de fazer os exercícios? Por que eu estou ouvindo demais outras pessoas e não estou ouvindo a mim mesma? Eu tenho uma amiga que é viciada em cursos. Ela é tão viciada em curso que ela sai de um e entra no outro, sai de um e entra no outro. Quando eu comento com ela, não dá para fazer uma pausa, ela fala assim, eu gosto de aprender. Eu perdi a paciência, confesso. Eu perdi a paciência. Porque se a pessoa não vai aprender com ela mesma, ela sempre vai ser um lixo de informação que não serve para nada. Claro que existem informações e a gente tem que buscar fora, mas como vício, como uma obrigação e não tem uma conexão com ela mesma, fica estafante até de ser amigo. Porque é tudo fora, é tudo louco. Então é isso, eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom exercício, boa concentração. Um abraço.